No Natal, uma humilde garçonete recebeu um envelope como gorjeta de um milionário e o que encontrou dentro a deixou em lágrimas. Tenho certeza de que você também se surpreenderá. A luz quente da manhã se infiltrava pelas cortinas do modesto apartamento que Mariana compartilhava com sua avó, Dona Lúcia. O cheiro de café passado na hora enchia o ar enquanto Mariana servia duas xícaras. Uma para ela e outra para Dona Lúcia, que estava sentada junto à janela, observando a agitação da rua com um olhar perdido. Vó, seu café está pronto, disse Mariana com um sorriso, aproximando a xícara. Dona Lúcia piscou como se estivesse voltando de um lugar distante. Obrigada, minha neta. Hoje é domingo, Mariana sentiu uma pontada no coração. Essa pergunta se repetia com mais frequência ultimamente. Não, vó, hoje é terça-feira. Tenho turno no restaurante. Dona Lúcia assentiu, mas sua expressão permaneceu confusa. Mariana sentou-se à sua frente tentando esconder sua preocupação. A cada dia que passava, a saúde de Dona Lúcia parecia se deteriorar um pouco mais, e embora tentasse se manter forte, o medo de perdê-la a consumia. O trabalho no restaurante era exaustivo, mas Mariana nunca se queixava. Entre pratos para servir e clientes impacientes, encontrava pequenos momentos para respirar. Aquele dia, no entanto, parecia mais pesado do que o normal. A proximidade do Natal enchia o ambiente de conversas sobre presentes, reuniões familiares e viagens, coisas que para Mariana eram um luxo inalcançável. Enquanto limpava uma mesa, ouviu dois colegas falando em voz baixa. Viu o cara da mesa do canto? Tem pinta de milionário, sussurrou Laura, apontando com o queixo para um homem sentado sozinho no fundo do restaurante. Mariana levantou o olhar e o viu. Era um homem elegante de terno escuro e uma presença imponente, mas sua expressão estava marcada por uma estranha melancolia. Não era a primeira vez que o via ali. Nas últimas semanas ele havia visitado o restaurante várias vezes, sempre pedindo a mesma coisa e sentando-se no mesmo lugar. Aposto que ele nem precisa ver o cardápio. Com certeza vem aqui por costume, acrescentou Pedro, outro colega, enquanto enchia um copo de água. Mariana não disse nada, mas observou como o homem, que aparentemente não se encaixava naquele modesto restaurante, folheava o cardápio com indiferença antes de fechar os olhos por um momento, como se buscasse encontrar algo que não estava na carta. Mariana, mesa 5, se apresse, disse o gerente, quebrando sua concentração. Ela respirou fundo e se aproximou com profissionalismo. Boa tarde, pronto para pedir. O homem levantou o olhar, seus olhos escuros encontrando os de Mariana. Sim, o de sempre. Obrigado. Mariana sentiu um leve arrepio ao notar a intensidade de seu olhar. Sem dizer mais nada, dirigiu-se à cozinha para transmitir o pedido. O dia passou lentamente e Mariana terminou seu turno exausta. Ao contar as gorjetas do dia, encontrou um envelope entre as moedas e notas. No início pensou que era um erro, mas ao abri-lo, descobriu uma quantia considerável de dinheiro e um bilhete breve. Obrigado por sua dedicação e gentileza. Feliz Natal, R. Mariana sentiu as mãos tremerem enquanto lia o bilhete. Nunca em sua vida alguém lhe havia deixado algo assim. Olhou ao redor procurando o homem da mesa do canto, mas ele já não estava lá. Tudo bem. Mariana perguntou, Laura aproximando-se ao ver sua expressão. Sim, é só uma gorjeta, respondeu, guardando rapidamente o envelope no bolso. Naquela noite, enquanto voltava para casa, as palavras do bilhete ressoavam em sua mente. Não podia evitar se perguntar quem era realmente aquele homem e por que ele havia decidido ajudá-la daquela maneira. Quando chegou ao apartamento, Dona Lúcia a recebeu com seu sorriso habitual. Como foi o dia, minha neta bem vó? Um cliente deixou uma boa gorjeta. Parece que teremos uma ceia de Natal melhor, respondeu Mariana, tentando soar despreocupada. Dona Lúcia aplaudiu suavemente, feliz com a notícia. Você merece, Mariana. Você sempre trabalha tão duro. Mariana sorriu, mas em seu interior sabia que aquele dinheiro significava mais do que uma simples gorjeta. Havia algo no bilhete, algo no olhar daquele homem, que a fazia sentir que naquela noite sua vida havia tomado um rumo diferente, embora ainda não soubesse para onde. A manhã seguinte amanheceu fria e nublada, mas Mariana levantou-se cedo como sempre, pronta para começar outro dia no restaurante.
Enquanto servia café e preparava o café da manhã para Dona Lúcia, não conseguia parar de pensar no envelope que havia recebido na noite anterior. O dinheiro era mais do que ela havia visto em muito tempo, suficiente para cobrir várias dívidas e atender a algumas necessidades urgentes de sua avó. No entanto, não era apenas a quantia que a inquietava, mas o bilhete que a acompanhava. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Mariana não conseguia decifrar. "Tudo bem, minha neta?" perguntou Dona Lúcia, interrompendo seus pensamentos. Mariana forçou um sorriso. "Sim, vó, só estava pensando no trabalho." Dona Lúcia a observou por um momento com aquele olhar sábio que só alguém com anos de experiência de vida poderia ter, mas não disse mais nada. No restaurante, a agitação do Natal estava no ar. Os clientes falavam de presentes, reuniões de família e férias, enquanto Mariana se movia entre as mesas com a mesma eficiência de sempre. No entanto, não podia evitar olhar para a mesa do canto sempre que tinha um momento livre. Apesar da multidão, Ricardo não apareceu naquele dia, o que deixou Mariana com uma sensação de vazio inexplicável. Por que ela estava tão pendente dele? Afinal, era apenas mais um cliente. "Tudo bem, Mariana, você está distraída", comentou Laura enquanto limpava uma mesa próxima. "Sim, é só o cansaço", respondeu Mariana, evitando entrar em detalhes. Laura não insistiu, mas sua expressão refletia curiosidade. Naquela noite, enquanto voltava para casa com um saco de pão e leite para Dona Lúcia, Mariana passou por uma loja decorada com luzes de Natal. Na vitrine, havia uma árvore cheia de enfeites brilhantes e presentes perfeitamente embrulhados. Era uma imagem linda, mas também lhe lembrava o quão longe estava de viver algo assim. Talvez um dia a avó murmurou para si mesma, imaginando como seria ter um Natal sem preocupações com tudo o que sua avó precisava e mais. Ao chegar em casa, encontrou Dona Lúcia sentada no sofá com uma caixa de madeira nas mãos. Era uma velha caixa que Mariana conhecia bem, guardava lembranças de tempos melhores, fotos de sua infância e algumas cartas que sua mãe havia escrito antes de desaparecer. "Por que você está vendo isso?" Vó perguntou Mariana, deixando as sacolas sobre a mesa. Dona Lúcia levantou o olhar com uma expressão melancólica. "Às vezes sinto que estou esquecendo coisas demais, Mariana. Mas não quero esquecer o rosto da sua mãe por mais que ela tenha me falhado." Mariana sentou-se ao seu lado, pegando a mão de sua avó. "Você não precisa fazer isso sozinha, avó. Estou aqui com você." Dona Lúcia sorriu, embora seus olhos refletissem tristeza. "Eu sei, minha neta, mas às vezes penso no que acontecerá quando eu não estiver mais aqui." Mariana sentiu um nó na garganta, mas balançou a cabeça. "Não diga isso. Você estará comigo por muito tempo." O resto da noite transcorreu em silêncio, mas as palavras de Dona Lúcia ficaram gravadas no coração de Mariana. No dia seguinte, pouco antes do início de seu turno, Mariana encontrou outro envelope na entrada do restaurante. Era idêntico ao que havia recebido antes, com a mesma caligrafia elegante. Ela o abriu com as mãos trêmulas, encontrando desta vez um bilhete mais extenso. "Mariana, o espírito do Natal está em dar, e você dá muito mais do que recebe. Permita-me devolver um pouco do que você merece. Estarei esperando no parque em frente ao restaurante esta noite se decidir vir. R." Mariana leu as palavras repetidamente, sentindo o coração bater com força. Não sabia se era curiosidade, medo ou uma mistura de ambos o que a invadia. Quem era este homem realmente? Por que estava tão interessado nela? Laura, que a observava do balcão, aproximou-se com um sorriso travesso. "O que você tem aí parece algo importante." Mariana guardou rapidamente o envelope no bolso. "Nada, só uma mensagem. Uma mensagem que te deixa tão nervosa." "Não é nada", brincou Laura, mas Mariana não respondeu. O dia passou lentamente, e quanto mais a noite se aproximava, mais a incerteza crescia no coração de Mariana. Por um lado, queria ignorar o convite e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas por outro, havia algo no bilhete que a fazia sentir que este encontro poderia ser importante. Ao terminar seu turno, dirigiu-se ao parque, envolta em seu casaco desgastado para se proteger do frio. O parque estava decorado com luzes de Natal que piscavam entre as árvores, criando um ambiente mágico. Ricardo estava lá sentado em um banco perto de uma fonte com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no céu.
Ao vê-la se aproximar, levantou-se com um leve sorriso. Obrigado por vir, disse ele, sua voz calma e quente. Mariana parou a alguns passos de distância, ainda com cautela. Não sei por que me pediu para vir. Ricardo a observou por um momento antes de responder. Porque vejo algo em você, Mariana. Algo que me lembra o que eu já fui antes que a vida me mudasse. Suas palavras a pegaram de surpresa e, embora não entendesse completamente o que ele queria dizer, sentiu que havia algo sincero em seu tom. O que você quer de mim? Perguntou Mariana, cruzando os braços. Nada que você não esteja disposta a dar. Só quero te conhecer melhor se me permitir. Respondeu Ricardo. Mariana o olhou fixamente, tentando decifrar suas intenções. Algo nele a fazia desconfiar, mas ao mesmo tempo sentia que podia confiar em suas palavras. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Mariana não conseguia parar de pensar em Ricardo e no que ele havia dito. Embora ainda não soubesse o que esperar dele, algo em seu coração lhe dizia que este encontro marcaria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. A noite estava fria e tranquila quando Mariana voltou ao apartamento com o eco das palavras de Ricardo ressoando em sua mente. Dona Lúcia já estava dormindo em seu quarto, coberta com os cobertores que Mariana havia arrumado antes de sair para o parque. Enquanto se sentava à mesa com uma xícara de chá quente, a inquietação a invadia. Por que um homem como Ricardo, elegante e claramente fora de seu mundo, se interessaria por alguém como ela? As palavras que ele dissera no parque, embora enigmáticas, haviam tocado algo dentro de Mariana, uma mistura de curiosidade e medo que ela não conseguia ignorar. Não se iluda, murmurou para si mesma, tentando acalmar seus pensamentos. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, sabia que não era fácil deixar para lá. Na manhã seguinte, Dona Lúcia notou a mudança na expressão de Mariana enquanto tomavam café da manhã. Algo te preocupa, minha neta? Te vejo distante. Mariana negou com a cabeça e forçou um sorriso. Não, vó, só tenho muitas coisas na cabeça. Dona Lúcia tomou um gole de seu café e a olhou com curiosidade. Não deixe que o trabalho te consuma. Você tem direito de sonhar. A simples frase de sua avó a deixou pensando. Durante anos, sua vida girou em torno de cuidar de Dona Lúcia e trabalhar para se manter. Sonhar era um luxo que raramente se permitia. Naquela tarde, enquanto trabalhava no restaurante, Mariana voltou a notar o vazio que Ricardo deixava ao não aparecer. A mesa do canto permanecia vazia e, embora tentasse se concentrar em suas tarefas, sua mente continuava voltando para ele. Esperando alguém, perguntou Laura com um sorriso divertido enquanto recolhia pratos sujos. Mariana corou ligeiramente e negou com a cabeça. Claro que não. Só estou cansada. A rã cansada de esperar o misterioso cliente de terno caro, brincou Laura antes de voltar para a cozinha. Mariana não respondeu, mas no fundo sabia que havia um pouco de verdade nas palavras de sua colega. Quando terminou seu turno naquela noite, encontrou um terceiro envelope esperando por ela no saguão do restaurante. Abriu-o com dedos trêmulos, encontrando outro bilhete escrito com a mesma caligrafia elegante. Mariana, se decidir. Confiar, quero te convidar para um lugar especial. Estarei esperando amanhã à tarde em frente ao restaurante. Se não vier, entenderei. R. Mariana guardou o envelope na bolsa, sentindo o coração acelerar. O que Ricardo queria dela? Por que continuava a procurá-la? Enquanto caminhava de volta para casa, tentou se convencer de que o melhor seria ignorá-lo, mas algo em seu interior lhe dizia que deveria aceitar o convite. No dia seguinte, depois de preparar Dona Lúcia para uma consulta médica, Mariana decidiu que era hora de enfrentar sua curiosidade. Despediu-se da avó com um beijo na testa, certificando-se de que tudo estava em ordem antes de sair para o restaurante. Ricardo a estava esperando como havia prometido, de pé ao lado de um elegante carro preto. Usava um casaco escuro e luvas de couro, e sua expressão serena contrastava com o nervosismo de Mariana. Fico feliz que você tenha vindo, disse ele com um leve sorriso. Mariana parou a alguns passos de distância, cruzando os braços. Ainda não entendo o que você quer de mim. Ricardo assentiu como se esperasse essa pergunta. Você entenderá em breve. Mas antes quero te mostrar algo. Você confia em mim o suficiente para me acompanhar? Mariana o olhou com cautela, considerando suas palavras. Finalmente assentiu, embora seu corpo continuasse tenso.
Tudo bem, mas não por muito tempo. Ricardo abriu a porta do carro para ela, mostrando uma cortesia que a pegou de surpresa. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou, mas o silêncio entre eles não era desconfortável. O carro parou em frente a um prédio antigo, mas bem cuidado, com luzes de Natal adornando as janelas. Ricardo a guiou para o interior e Mariana notou que o lugar tinha um ar quente e acolhedor, muito diferente do que havia imaginado. "O que é este lugar?" perguntou, olhando ao redor. Ricardo a levou a uma sala ampla onde um grupo de crianças brincava ao redor de uma árvore de Natal decorada com esmero. "É um abrigo para crianças que perderam suas famílias", respondeu ele com suavidade. Mariana o olhou surpresa. "Por que me trouxe aqui? Quero que você veja o que significa dar sem esperar nada em troca. Este lugar é muito importante para mim. Foi aqui que aprendi que o dinheiro não pode preencher o vazio de um coração partido, mas pode ajudar outros a encontrar esperança." As palavras de Ricardo ressoaram profundamente em Mariana. Enquanto observava as crianças rirem e brincarem, sentiu uma conexão inesperada com elas. Durante anos, ela também havia lutado contra o abandono e a incerteza, dependendo apenas do amor de sua avó para seguir em frente. Ricardo continuou falando, sua voz calma e reflexiva. "Quando te vi no restaurante, notei algo em você, uma fortaleza que me lembrou o que eu mesmo perdi. Não quero te oferecer apenas caridade, Mariana. Quero te oferecer uma oportunidade para que você e sua avó possam ter algo mais, algo melhor." Mariana o olhou, tentando processar o que estava ouvindo. "Não entendo." Porque o Ricardo sorriu levemente. "Porque acho que você merece, mesmo que ainda não veja isso." Naquela noite, enquanto voltava para casa, Mariana não conseguia parar de pensar no que havia visto no abrigo e nas palavras de Ricardo. Havia algo em sua sinceridade que a comovia, mas ao mesmo tempo temia confiar demais. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Lúcia acordada, esperando-a com uma xícara de chá quente. "Tudo bem, minha neta?" perguntou sua avó, olhando-a com atenção. Mariana assentiu, sentando-se ao lado dela. "Conheci alguém que me mostrou algo importante hoje, vó. Acho que poderia mudar as coisas para nós." Dona Lúcia a olhou com ternura, pegando sua mão. "Não tenha medo de aceitar o bem quando ele chega, Mariana. Às vezes o destino nos dá surpresas que não podemos explicar." Mariana sorriu, sentindo que as palavras de sua avó eram exatamente o que precisava ouvir. A semana transcorreu entre o trabalho habitual de Mariana e suas visitas regulares ao abrigo com Ricardo. Embora continuasse enfrentando dúvidas, cada encontro com as crianças e a equipe do lugar despertava nela emoções que havia mantido enterradas por anos. Os pequenos a recebiam com abraços e sorrisos, e Mariana começou a sentir que talvez estivesse destinada a algo mais do que sua rotina exaustiva e suas preocupações constantes com Dona Lúcia. Por sua vez, Ricardo mostrava uma faceta diferente em cada visita. Embora continuasse reservado sobre seu passado, sua dedicação ao abrigo era inegável. Ajudava a organizar atividades para as crianças, revisava as contas e falava com os cuidadores, mostrando um lado humano e caloroso que contrastava com a imagem distante que Mariana havia tido dele. Uma tarde, enquanto pintavam enfeites de Natal com as crianças, Ricardo sentou-se ao lado de Mariana. Ambos trabalhavam em silêncio, mas Ricardo finalmente quebrou a tranquilidade. "Você já pensou em fazer algo diferente com sua vida?" perguntou ele, sem desviar o olhar do enfeite que segurava. Mariana o olhou de soslaio, desconcertada com a pergunta. "Não tive tempo para pensar nisso. Minha prioridade sempre foi cuidar da minha avó." Ricardo assentiu, como se esperasse essa resposta. "Entendo. Mas às vezes o sacrifício não precisa ser um limite. Pode ser um impulso para algo maior." Mariana franziu a testa, sentindo que as palavras de Ricardo tinham um significado mais profundo. "O que você está tentando dizer?" Ricardo deixou o enfeite de lado e a olhou com seriedade. "Quero te ajudar, Mariana, mas não apenas com dinheiro. Quero te oferecer uma oportunidade para que você e sua avó possam ter uma vida melhor." Mariana o observou, sentindo o coração começar a acelerar. "Por que você faria algo assim por alguém como eu? Mal me conhece." "Porque vejo algo em você", respondeu Ricardo, sua voz tranquila, mas firme. "Você é uma pessoa forte, alguém que sacrificou muito pelos outros, e acho que merece uma oportunidade para si mesma."
Naquela noite de volta ao apartamento, Mariana não conseguia parar de pensar no que Ricardo havia dito. Enquanto ajudava Dona Lúcia a se preparar para dormir, as palavras ressoavam em sua mente como um eco persistente. "Vó, você já pensou em deixar esta cidade?" perguntou de repente, enquanto arrumava os cobertores. Dona Lúcia a olhou com surpresa. Deixar a cidade. "Por que pergunta isso, minha neta?" Mariana sentou-se na beirada da cama, brincando nervosamente com as mãos. "Conheci alguém que diz que poderia nos ajudar a começar de novo em outro lugar. Não sei se ele fala sério, mas me faz pensar no que poderíamos ter." Dona Lúcia pegou a mão de Mariana, acariciando-a com ternura. "Mariana, você sempre foi quem carregou tudo. Se alguém quer te ajudar, não recuse só por medo. Mas certifique-se de que seja alguém em quem você possa confiar." Mariana assentiu, embora em seu interior continuasse sentindo uma mistura de esperança e desconfiança. No dia seguinte, Ricardo a convidou para um passeio em um parque próximo. Era uma tarde fria e ambos caminhavam em silêncio enquanto as folhas secas rangiam sob seus pés. "Estive pensando no que você disse ontem", começou Mariana, quebrando o silêncio. Ricardo assentiu, esperando que ela continuasse. "Agradeço o que você está tentando fazer, mas não entendo por que está tão interessado em me ajudar." Ricardo parou e a olhou diretamente nos olhos. "Porque eu já estive no seu lugar, Mariana. Sei o que é sentir que a vida não tem espaço para seus próprios sonhos, porque você está muito ocupada cuidando dos outros. E sei o que é desejar uma oportunidade, mas não tê-la." Mariana sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Embora ainda não soubesse muito sobre o passado de Ricardo, podia sentir a sinceridade em sua voz. "O que exatamente você está oferecendo?" perguntou com cautela. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Quero te dar um emprego no abrigo. Você poderia cuidar da coordenação de atividades para as crianças, ajudar com a logística, algo que tenho certeza que você faria muito bem. E quero garantir que sua avó tenha a atenção médica que precisa." Mariana o olhou com incredulidade. "Isso parece bom demais para ser verdade." "Não espero que você confie em mim imediatamente", respondeu Ricardo. "Só quero que considere a possibilidade de que alguém queira te ajudar sem esperar nada em troca." Naquela noite, Mariana compartilhou a proposta com Dona Lúcia, que a ouviu com atenção do sofá. Quando terminou de falar, Dona Lúcia ficou pensativa por um momento antes de responder. "Minha neta, eu sempre te disse que você merece mais do que a vida te deu. Se este homem está disposto a te dar uma oportunidade, talvez seja o momento de aceitá-la." Mariana suspirou ainda insegura. "E se não for o que parece, vó, e se nos decepcionarmos?" Dona Lúcia pegou suas mãos apertando-as. "Mariana, a vida sempre terá riscos, mas também terá recompensas. Você não pode saber qual será até que tente." As palavras de Dona Lúcia ressoaram no coração de Mariana, dando-lhe a coragem que precisava para tomar uma decisão. No dia seguinte, Mariana encontrou-se com Ricardo no abrigo, pronta para falar sobre sua resposta. Ele a recebeu com um sorriso tranquilo, como se soubesse o quão difícil havia sido para ela tomar essa decisão. "Pensei muito no que você disse", começou Mariana com a voz trêmula. "E acho que quero tentar." Ricardo assentiu, sua expressão refletindo alívio. "Você não vai se arrepender, Mariana. Isso é apenas o começo de algo bom." Embora ainda sentisse certa incerteza, Mariana soube naquele momento que havia dado um passo importante em direção a um futuro que nunca havia imaginado ser possível. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e atividades para Mariana. Ela havia aceitado a oferta de Ricardo e, embora seu coração continuasse cheio de dúvidas, uma parte dela começava a sentir que talvez essa mudança pudesse ser algo bom. A ideia de trabalhar no abrigo, cercada pelas crianças e ajudando a criar um ambiente acolhedor para elas, lhe dava uma esperança que não sentia há anos. No entanto, nem tudo era fácil. Dona Lúcia, embora entusiasmada com a ideia, teve um episódio confuso uma manhã enquanto Mariana tentava explicar os novos arranjos. "Por que você tem que mudar de emprego?" "Você não estava bem no restaurante?" perguntou Dona Lúcia, olhando-a com uma mistura de perplexidade e ansiedade. Mariana se ajoelhou ao lado de sua avó, pegando suas mãos com ternura. "Vó, é uma oportunidade para que possamos estar melhor."
Ricardo nos ajudará a garantir a atenção médica que você precisa. Dona Lúcia apertou as mãos de Mariana com força, como se temesse perdê-la. Apenas me prometa que estará sempre por perto, minha neta. Não quero ser um fardo para você. Você nunca será um fardo, vó. E isso é por nós duas. Dona Lúcia a olhou em silêncio por um longo momento antes de assentir. O primeiro dia de Mariana no abrigo foi uma mistura de nervosismo e emoção. As crianças a receberam com risos e curiosidade, enquanto a equipe do lugar a apresentou as suas novas tarefas. Embora se sentisse fora de sua zona de conforto, Mariana não podia deixar de aproveitar o calor do ambiente e a energia dos pequenos. Ricardo estava lá também, supervisionando discretamente do escritório, mas deixando espaço para ela se adaptar. Cada vez que seus olhares se cruzavam, ele lhe sorria com encorajamento, algo que Mariana achava desconcertante e reconfortante ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto preparava o jantar no apartamento, Dona Lúcia a observou com um sorriso. Você parece diferente, minha neta, como se estivesse menos cansada. Mariana parou por um momento, surpresa com o comentário. Você acha mesmo? Claro que sim. Você sempre carregou tantas coisas em seus ombros, mas agora parece que finalmente alguém está aí para compartilhar o fardo. Mariana ficou em silêncio, deixando as palavras de sua avó ressoarem em seu coração. Alguns dias depois, enquanto Mariana terminava de organizar uma oficina de artesanato com as crianças, Ricardo entrou na sala. Os pequenos o rodearam imediatamente, rindo e puxando seu casaco, algo que ele aceitou com um sorriso. Parece que eles gostam muito de você, comentou Mariana, enquanto guardava os materiais. São eles que me ensinaram o que significa ter um propósito, respondeu Ricardo, olhando para as crianças com ternura. Mariana o observou por um momento antes de falar. Ainda não entendo completamente por que você faz isso. Ricardo a olhou, sua expressão mudando ligeiramente. Porque uma vez eu estive tão perdido quanto eles. Este abrigo me salvou quando eu não tinha mais nada. Agora é minha forma de devolver algo ao mundo. Embora Mariana não tenha respondido, as palavras de Ricardo revelaram um lado mais profundo dele, um que a intrigava cada vez mais. Com o passar dos dias, Mariana começou a sentir uma crescente admiração por Ricardo. Apesar de sua posição e sua evidente riqueza, havia algo humilde em sua maneira de ser, algo que o tornava diferente do que ela havia imaginado. No entanto, também havia um ar de mistério nele, uma tristeza oculta que Mariana não conseguia ignorar. Uma tarde, enquanto terminavam de decorar a árvore de Natal no abrigo, Mariana decidiu perguntar diretamente: "O que você perdeu?" Ricardo, ele a olhou surpreso com a pergunta. Por um momento, pareceu considerar não responder, mas finalmente suspirou. "Minha família, minha esposa e minha filha, morreram em um acidente há 5 anos. Depois disso, me fechei em mim mesmo, convencido de que nunca mais poderia sentir nada." Mariana sentiu uma pontada no peito ao ouvir essas palavras. Agora entendia a melancolia que sempre parecia acompanhá-lo. "Sinto muito." Ricardo assentiu sem desviar o olhar da árvore. "Obrigado, mas acho que agora estou começando a encontrar algo mais, algo que me faz querer seguir em frente." Mariana não respondeu, mas em seu interior sentiu uma conexão com ele que não havia experimentado antes. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Mariana refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde que conheceu Ricardo. Embora a mudança tenha sido rápida e um tanto avassaladora, não podia negar que sua vida se sentia diferente e mais esperançosa. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Lúcia acordada, olhando uma velha fotografia em suas mãos. "O que você tem aí, vó?" Dona Lúcia mostrou-lhe a foto. Era uma imagem borrada de Mariana quando criança, tirada por sua mãe antes de ela desaparecer. Estava pensando na sua mãe, no quanto ela teria gostado de te ver agora tão forte e decidida. Mariana sentiu um nó na garganta, mas se forçou a sorrir. "Às vezes acho que não me lembro dela direito, vó." Como se fosse um sonho borrado. Dona Lúcia a olhou com ternura. "O importante não é o que você se lembra dela, minha neta. É o que você carrega dela em seu coração.
Os dias que antecederam o Natal foram preenchidos com atividades no abrigo. Mariana se dedicou por completo às crianças, ajudando-as a preparar presentes e decorações para a grande ceia de Natal. Ricardo, por sua vez, continuava sendo uma presença constante, guiando-a e apoiando-a em tudo. No entanto, à medida que a relação entre eles se fortalecia, Mariana não podia deixar de sentir que ainda havia algo que Ricardo não lhe havia dito, um segredo que talvez pudesse mudar tudo. O ar festivo envolvia o abrigo, enquanto as crianças praticavam canções de Natal e terminavam de decorar os quartos com guirlandas e luzes. Mariana, embora exausta, sentia uma energia renovada cada vez que um dos pequenos corria em sua direção com um sorriso ou um abraço. À medida que os dias passavam, seu vínculo com Ricardo também se fortalecia, Mas a sombra de seus próprios medos continuava presente, impedindo-a de se entregar completamente à confiança que ele parecia oferecer. Uma tarde, enquanto Ricardo a ajudava a carregar caixas com brinquedos doados, Mariana decidiu falar sobre algo que guardava há algum tempo. Estive pensando muito em tudo isso, disse ela, deixando uma caixa sobre a mesa. em como minha vida mudou desde que te conheci. Ricardo parou cruzando os braços com um leve sorriso. E isso é bom ou ruim? Mariana o olhou diretamente, sua expressão séria. Não sei. Acho que é bom, mas não posso deixar de me perguntar por que alguém como você faria tanto por alguém como eu. Ricardo assentiu como se esperasse essa pergunta. Eu já te disse antes, Mariana. Vejo em você algo que me inspira. Talvez seja porque nunca tive a oportunidade de ajudar alguém como você quando precisei. Mariana franziu a testa, sentindo que havia algo mais em suas palavras. E se um dia eu descobrir que não sou o que você esperava, então será meu erro, não o seu, respondeu Ricardo com uma honestidade que desarmou Mariana. Naquela noite, ao retornar ao apartamento, Mariana encontrou Dona Lúcia em meio a um episódio de confusão. Ela estava parada no corredor, segurando um casaco velho como se fosse um tesouro. Vó, o que você está fazendo aqui? Perguntou Mariana, aproximando-se com cuidado. Dona Lúcia a olhou com lágrimas nos olhos. Não consigo lembrar a quem pertence isso. Sei que é importante, mas não sei por quê. Mariana pegou o casaco e a levou de volta ao sofá, ajudando Dona Lúcia a se sentar. É seu vó. Você o usava quando eu era pequena. Dona Lúcia assentiu lentamente, embora sua expressão continuasse incerta. Às vezes sinto que estou me perdendo, Mariana. Mariana sentou-se ao seu lado, acariciando sua mão. Eu estou aqui com você, vó. Sempre estarei. Naquela noite, enquanto Dona Lúcia dormia, Mariana ficou acordada, olhando para o casaco em suas mãos. Sabia que sua avó não melhoraria e o medo de perdê-la continuava sendo um fardo que carregava sozinha. No dia seguinte, enquanto organizavam a ceia de Natal no abrigo, Ricardo notou que Mariana estava mais quieta do que o habitual. Ele se aproximou dela enquanto ela servia bebidas para as crianças. Tudo bem? Perguntou com suavidade. Mariana o olhou com um sorriso cansado. Só estou pensando na minha avó. A saúde dela piora a cada dia e sinto que não estou fazendo o suficiente por ela. Ricardo a ouviu com atenção antes de responder. Você está fazendo mais do que imagina, Mariana. Seu amor e cuidado significam mais do que você pensa. Mariana assentiu, mas sua mente continuava cheia de dúvidas. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam partido, Ricardo a convidou para ficar mais alguns minutos. Ele a levou ao seu escritório, onde havia uma árvore de Natal decorada com enfeites de cristal e luzes quentes. Há algo que quero que você veja, disse ele, tirando uma caixa de madeira de uma gaveta. Mariana o observou enquanto ele abria a caixa, revelando uma coleção de cartas e fotografias. O que é isso? Meu passado, respondeu Ricardo, mostrando-lhe uma foto de uma mulher sorridente com uma menina nos braços. Ela era minha esposa Ana e esta era minha filha Helena. Mariana pegou a foto com cuidado, sentindo uma pontada no peito. O que aconteceu com elas? Ricardo suspirou, apoiando-se na mesa. Elas morreram em um acidente de carro há 5 anos. Eu estava dirigindo. As palavras de Ricardo caíram como um golpe, enchendo o ar de uma tristeza palpável. Mariana o olhou, vendo a dor refletida em seus olhos. Não foi sua culpa, mas eu sempre senti que foi, respondeu Ricardo, sua voz carregada de emoção. Por muito tempo me fechei em minha dor, convencido de que não merecia uma segunda chance. Mas quando conheci este abrigo, algo mudou.
Encontrei um propósito, uma razão para seguir em frente. Mariana deixou a foto sobre a mesa olhando para Ricardo com uma mistura de empatia e admiração. Você é mais forte do que pensa, Ricardo. Ricardo sorriu levemente, embora seus olhos ainda refletissem melancolia. E você também, Mariana. É por isso que estou aqui com você. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, Mariana sentiu que algo dentro dela havia mudado. Ricardo não era apenas um benfeitor generoso, mas alguém que entendia a dor e a luta como ninguém. Embora ainda tivesse perguntas, sentia que sua conexão com ele se tornava mais forte a cada dia que passava. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Lúcia acordada assistindo à televisão com um café nas mãos. Chegou tarde, minha neta, disse Dona Lúcia com um sorriso caloroso. Tive um dia longo, vó, mas acho que estou começando aqui a entender que este trabalho significa mais do que eu pensava no início. Dona Lúcia assentiu como se soubesse exatamente a que ela se referia. As melhores coisas da vida sempre chegam quando menos esperamos, Mariana. Apenas certifique-se de não fechar a porta para a felicidade. Mariana sorriu, sentando-se ao lado de sua avó. Naquela noite, enquanto o silêncio enchia o apartamento, ela percebeu que pela primeira vez em muito tempo sentia que algo bom estava por vir. O Natal estava cada vez mais perto e o abrigo se enchia de emoção enquanto as crianças ensaiavam sua apresentação para a ceia de Natal. Mariana se sentia mais integrada a cada dia que passava, sua conexão com os pequenos e a equipe crescendo de maneira natural. No entanto, em meio a todo esse entusiasmo, uma sensação de incerteza começou a rondar Ricardo. Embora sempre presente e atencioso, ele parecia estar mais distante e seu olhar muitas vezes perdido em algum ponto indecifrável, revelando que algo o inquietava. Mariana tentou não dar muita importância, mas sua intuição lhe dizia que havia algo que ele ainda não lhe havia dito. Uma tarde, enquanto ajudava uma das crianças a pendurar uma estrela na árvore de Natal, Ricardo apareceu na sala com um envelope na mão. Sua expressão era séria, quase tensa, algo que Mariana notou imediatamente. "Podemos conversar um momento?" perguntou Ricardo, fazendo um gesto para que ela o seguisse para fora da sala. Mariana deixou as crianças sob os cuidados de uma das cuidadoras e o seguiu até o pátio dos fundos do abrigo, onde as luzes de Natal iluminavam o espaço com um brilho quente. "O que acontece?" perguntou com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ricardo respirou fundo, segurando o envelope com as duas mãos. "Isso é algo que eu queria te dar há algum tempo, mas não sabia como." Mariana o olhou com curiosidade e cautela enquanto pegava o envelope. Quando o abriu, encontrou documentos que a princípio não entendeu completamente. "O que é isso?" perguntou, passando os olhos pelas folhas. "É um fundo fiduciário", respondeu Ricardo com voz tranquila. "Eu tenho economizado para garantir que este abrigo e as pessoas que trabalham aqui tenham um futuro seguro. E quero que você faça parte disso." Mariana levantou o olhar incrédula. "Você quer que eu administre isso?" Ricardo assentiu. "Você tem tudo o que é preciso para fazer isso, e acho que poderia ser uma líder incrível para este lugar." O peso de suas palavras caiu sobre Mariana como uma torrente. Embora estivesse grata pela confiança que Ricardo depositava nela, não podia deixar de sentir que isso era demais. "Não sei se estou pronta para algo assim, Ricardo. Mal entendo como este lugar funciona." Ricardo sorriu levemente, colocando uma mão em seu ombro. "Você se sairá bem, e não estará sozinha." Naquela noite, enquanto caminhava de volta ao apartamento, Mariana não conseguia parar de pensar na proposta de Ricardo. Embora soubesse que era uma oportunidade única, não podia ignorar a sensação de que havia algo mais por trás de seu gesto. Quando chegou em casa, encontrou Dona Lúcia sentada no sofá com uma caixa de madeira nas mãos. Era a mesma caixa que havia revirado dias atrás, cheia de fotografias e cartas do passado. "Vó, você deveria estar descansando", disse Mariana, deixando a bolsa sobre a mesa. Dona Lúcia levantou o olhar com um sorriso melancólico. "Estava me lembrando. Há tantas coisas que eu queria te dizer, mas o tempo parece escapar cada vez mais rápido." Mariana sentou-se ao lado dela, pegando a caixa e revisando seu conteúdo. Entre as cartas encontrou uma que não se lembrava de ter visto antes. Era mais antiga que as outras, escrita com uma caligrafia elegante que não reconheceu de imediato. "O que é isso?" perguntou, mostrando a carta para sua avó. Dona Lúcia franziu a testa como se tentasse se lembrar.
É de alguém que conhecia há muito tempo. Alguém importante. Ela sentiu um arrepio enquanto lia o início da carta onde um homem escrevia sobre seu desejo de encontrar sua filha um dia. Quem a escreveu, vó, insistiu. Sua voz trêmula. Dona Lúcia demorou a responder, mas finalmente sussurrou. Seu pai. O mundo de Mariana pareceu parar por um momento. Ela havia passado toda a sua vida acreditando que seu pai era um completo desconhecido, alguém que nunca havia mostrado interesse nela. No entanto, agora tinha em suas mãos uma prova do contrário. Por que você nunca me disse isso? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Lúcia suspirou, pegando a mão de Mariana. Eu queria te proteger. Não sabia se ele realmente queria te encontrar ou se era apenas uma forma de aliviar sua culpa. Mariana ficou em silêncio olhando para a carta com o coração em um turbilhão de emoções. No dia seguinte, decidiu confrontar Ricardo com as dúvidas que a estavam consumindo. Encontrou-o no escritório do abrigo, revisando alguns papéis. Preciso falar com você, disse ela, fechando a porta atrás de si. Ricardo levantou o olhar surpreso com a intensidade em sua voz. Claro. O que acontece? Mariana colocou a carta sobre a mesa à sua frente. Você sabe algo sobre isso? Ricardo pegou a carta e a leu em silêncio. Quando terminou, seu rosto refletia uma mistura de surpresa e algo mais que Mariana não conseguiu decifrar de imediato. Não sei como te explicar isso, começou ele com a voz vacilante. Tente, respondeu Mariana cruzando os braços. Ricardo respirou fundo, seu olhar encontrando o de Mariana. Acho que esta carta foi escrita pelo meu pai. O impacto de suas palavras deixou Mariana sem fôlego. O que você está dizendo? Meu pai teve um relacionamento antes de se casar com minha mãe. Ele sempre me falou de uma filha que nunca conseguiu encontrar. Alguém que ele deixou para trás por causa das decisões erradas que tomou. Mariana sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor enquanto processava o que acabara de ouvir. Você está dizendo que poderíamos ser irmãos. Ricardo assentiu lentamente, com os olhos cheios de emoção. É possível, e se for, quero que saiba que nada disso muda o que sinto por você. Mariana o olhou suavemente, cheia de perguntas sem resposta. Embora sempre tivesse desejado saber mais sobre seu passado, nunca imaginou que encontraria algo assim. Mariana saiu do abrigo com a mente nublada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. A ideia de que Ricardo pudesse ser seu irmão mudava tudo. O que havia começado como uma conexão que prometia uma nova oportunidade para ambas as vidas, agora parecia um quebra-cabeça impossível de resolver. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Lúcia dormindo no sofá, com um cobertor a cobrindo. Mariana sentou-se em silêncio ao seu lado, deixando as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas. A carta ainda estava em seu bolso, queimando como um lembrete de tudo o que havia aprendido naquele dia. O que eu faço agora? Sussurrou para o vazio, esperando que o silêncio lhe desse uma resposta. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, as palavras de Ricardo voltavam à sua mente. Acho que esta carta foi escrita pelo meu pai. Ela havia desejado saber mais sobre seu pai por toda a vida, mas nunca imaginou que a verdade chegaria dessa maneira. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Dona Lúcia notou o olhar perdido de Mariana. Tudo bem, minha neta. Parece que você não dormiu nada. Mariana tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a verdade. Vó, acho que encontrei algo sobre meu pai, mas não sei se é algo bom. Dona Lúcia deixou sua xícara de café na mesa e pegou a mão de Mariana com suavidade. Às vezes o passado nos encontra de maneiras que não esperamos, mas o que você faz com essa verdade depende de você. As palavras de Dona Lúcia deram a Mariana um pouco de força para enfrentar o dia. Naquela tarde, Mariana decidiu voltar ao abrigo. Precisava falar com Ricardo, embora não soubesse exatamente o que queria dizer. Quando chegou, encontrou-o no escritório com o olhar fixo na carta que ainda tinha em suas mãos. Não sei como lidar com isso, Ricardo, disse ela, entrando na sala com cautela. Ricardo levantou o olhar, deixando a carta sobre a mesa. Nem eu, Mariana, mas acho que precisamos de respostas. Mariana assentiu, embora o medo continuasse presente em seu coração. Como saberemos se isso é verdade? Ricardo inclinou-se para a frente com uma expressão decidida. Conheço alguém que pode nos ajudar.
Podemos fazer um teste de DNA se você estiver disposta. Mariana hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. Tudo bem. Preciso saber a verdade. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Enquanto esperavam os resultados do teste, Mariana e Ricardo tentaram continuar com suas atividades no abrigo, mas a tensão entre eles era palpável. Mariana notava como Ricardo parecia mais retraído, como se também estivesse lutando com seus próprios demônios. Uma tarde, enquanto ajudava as crianças a decorar as mesas para a ceia de Natal, Mariana sentiu o olhar de Ricardo sobre ela. Quando seus olhos se encontraram, ele se aproximou com uma expressão séria. Mariana, quero que você saiba de algo. Aconteça o que acontecer com esses resultados, disse ele com voz firme, você é importante para mim, além do que um papel possa dizer. Mariana sentiu seu coração se apertar ao ouvir essas palavras. Embora não tenha dito em voz alta, sabia que sentia o mesmo. Finalmente, o dia dos resultados chegou. Ricardo e Mariana se reuniram no escritório do abrigo, onde um envelope com o logotipo do laboratório repousava sobre a mesa. Nenhum dos dois falou enquanto Ricardo abria o envelope com as mãos trêmulas. Quando leu o conteúdo, seus olhos se encheram de lágrimas. É verdade. Mariana, você é minha irmã. O mundo de Mariana balançou mais uma vez. Ela havia procurado respostas por tanto tempo, mas agora que as tinha, não sabia o que fazer com elas. Não sei o que dizer, murmurou com a voz embargada. Ricardo deixou o envelope sobre a mesa e se aproximou dela. Você não precisa dizer nada. Mas quero que saiba que, embora esta verdade seja difícil de aceitar, estou aqui para você. Sempre estarei. Mariana o olhou, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia expressar com palavras. Embora a revelação tivesse mudado tudo, também sabia que não queria perder a conexão que havia construído com ele. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Mariana refletiu sobre o que significava ter Ricardo como irmão. Embora a verdade fosse avassaladora, também sentia que, de alguma forma, lhe dava uma sensação de pertencimento que nunca havia tido antes. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Lúcia esperando-a na sala. E então minha neta, perguntou ela com um sorriso tranquilo. Mariana sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos. É verdade, vó. Ricardo é meu irmão. Dona Lúcia suspirou como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Eu sempre soube que o destino te levaria a encontrar as respostas que você procurava. Agora só resta decidir o que você fará com elas. Mariana assentiu, sabendo que ela tinha razão. Embora ainda não soubesse como lidar com tudo o que estava acontecendo, sentia que o futuro, embora incerto, estava cheio de possibilidades. Os dias que se seguiram à revelação foram como uma tempestade silenciosa na vida de Mariana e Ricardo. Embora agora soubessem que eram irmãos, aceitar o que isso significava não era simples. Ambos lidavam com a alegria de ter encontrado um laço perdido e a confusão de como gerenciar essa relação em meio a tudo o que já haviam construído juntos. No abrigo, Mariana tentou manter sua rotina, focando-se nas crianças e nas atividades de Natal. No entanto, cada vez que via Ricardo, sentia um peso no peito. Embora ele tentasse agir com normalidade, seu olhar revelava a mesma luta interna. Uma tarde, enquanto terminavam de arrumar as mesas para a ceia de Natal, Ricardo se aproximou de Mariana. Podemos conversar? Perguntou ele com um tom sério, mas calmo. Mariana assentiu, deixando de lado os enfeites que estava colocando. Seguiu-o até o pátio dos fundos, onde o ar frio de dezembro lhes bateu no rosto. Sei que isso não tem sido fácil para nenhum de nós, começou Ricardo, cruzando os braços, como se buscasse se proteger do frio. Mas quero que saiba que, para mim, encontrar minha irmã é algo que nunca pensei que aconteceria. E não quero perder o que construímos. Mariana o olhou fixamente, sentindo como as palavras de Ricardo atingiam um lugar profundo em seu coração. Eu também não quero perder isso, Ricardo. Mas é difícil entender como seguir depois de tudo isso. Ricardo assentiu como se compreendesse completamente seus sentimentos. Não precisamos nos apressar. O importante é que estejamos aqui um para o outro como família. Mariana sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha, mas não a limpou. Naquele momento, decidiu que, embora o caminho não fosse fácil, estava disposta a tentar. Naquela noite, Mariana voltou ao apartamento com uma sensação de alívio misturada com incerteza.
Encontrou Dona Lúcia sentada junto à árvore de Natal, que haviam decorado juntas dias antes. Como foi hoje, minha neta? Perguntou Dona Lúcia com seu sorriso caloroso de sempre. Mariana sentou-se ao seu lado soltando um suspiro. Acho que estou começando a entender como lidar com tudo isso. Mas não é fácil, vó. Dona Lúcia a olhou com ternura, acariciando-lhe o cabelo como fazia quando era criança. Nada que vale a pena é fácil, Mariana. Mas você tem mais alguém em sua vida agora. Alguém que também precisa encontrar seu lugar. Mariana assentiu sabendo que sua avó tinha razão. Embora ainda houvesse muitas perguntas sem resposta, estava começando a aceitar a ideia de que ter Ricardo como irmão era um presente que nunca esperara. No abrigo, os preparativos para a ceia de Natal estavam a todo vapor. As crianças corriam por toda parte, animadas com a celebração que se aproximava. Mariana mergulhou nas atividades encontrando consolo na alegria dos pequenos. Uma tarde, enquanto revisava os últimos detalhes do menu, Ricardo se aproximou dela com uma pasta nas mãos. "Quero te mostrar uma coisa", disse ele com um leve sorriso. Mariana o seguiu até seu escritório, onde ele estendeu a pasta sobre a mesa. Dentro, havia documentos e fotografias da história do abrigo desde sua fundação, até as conquistas mais recentes. "Este lugar tem sido meu lar por muito tempo", disse Ricardo olhando para as imagens com nostalgia. "Mas agora quero que seja nosso lar, Mariana. Quero que trabalhemos juntos para que este lugar continue crescendo, não apenas para as crianças que estão aqui agora, mas para todas as que virão no futuro." Mariana o observou comovida com suas palavras. "Não sei se estou pronta para algo tão grande, Ricardo. Você não precisa fazer isso sozinha. Faremos juntos como família", respondeu ele com determinação em sua voz. Naquele momento, Mariana sentiu que algo dentro dela começava a se curar. Embora o caminho continuasse incerto, as palavras de Ricardo lhe deram a confiança que precisava para dar um passo à frente. Naquela noite, enquanto as crianças cantavam canções de Natal ao redor da árvore do abrigo, Mariana e Ricardo ficaram de pé no fundo da sala, observando a cena. As cores quentes das luzes e os risos dos pequenos encheram o ambiente de uma paz que há muito não sentiam. "Sabe de uma coisa?", disse Mariana, quebrando o silêncio. "Acho que este é o lugar onde eu sempre deveria estar." Ricardo a olhou com um sorriso que refletia tanto alívio quanto gratidão. "E eu acho que este é o lugar onde devíamos nos encontrar." Naquele momento, Mariana entendeu que, embora o passado tivesse sido cheio de dor e perguntas sem resposta, o presente lhes estava dando a oportunidade de construir algo novo. O abrigo estava cheio de vida, enquanto os últimos dias antes do Natal passavam rapidamente. Mariana sentia que, pouco a pouco, sua relação com Ricardo ia encontrando um equilíbrio. Embora as emoções continuassem intensas, ambos pareciam estar construindo um vínculo baseado no entendimento e no apoio mútuo. No entanto, uma preocupação começou a nublar a tranquilidade de Mariana. Dona Lúcia estava tendo mais episódios de confusão e sua saúde parecia se deteriorar a cada dia que passava. Embora tentasse se manter forte, o medo de perder sua avó a invadia constantemente. Uma tarde, enquanto Mariana estava no abrigo revisando uma lista de presentes para as crianças, recebeu uma ligação de uma vizinha que cuidava de Dona Lúcia enquanto ela trabalhava. "Mariana, sua avó está um pouco alterada. Ela não se lembra onde está e quer sair de casa." O coração de Mariana parou por um momento. "Estou indo para aí", respondeu, deixando o que estava fazendo. Ricardo, que a observava de seu escritório, saiu atrás dela. "Tudo bem?", perguntou preocupado ao ver sua expressão. "É minha avó. Algo está errado." "Tenho que ir", disse Mariana rapidamente enquanto pegava seu casaco. "Eu te acompanho", disse Ricardo com um tom que não deixava espaço para discussão. Mariana hesitou por um momento, mas assentiu. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Dona Lúcia sentada no sofá, com os olhos cheios de lágrimas. A vizinha lhes explicou que a havia encontrado no corredor tentando abrir a porta para sair. "Vó, o que você estava fazendo?", perguntou Mariana enquanto se ajoelhava à sua frente. Dona Lúcia a olhou com uma mistura de confusão e tristeza. "Estava procurando algo importante, mas não me lembro o quê." Mariana sentiu seu coração se partir ao ver a fragilidade no olhar de sua avó. Abraçou-a com força, tentando conter as lágrimas. "Tudo bem, vó. Estou aqui com você." Ricardo observou a cena da porta,
sua expressão refletindo uma mistura de empatia e determinação. Naquela noite, depois de se certificar de que Dona Lúcia estava calma e descansando, Mariana saiu para a varanda do apartamento para tomar um ar. O frio da noite era intenso, mas não fez nada para acalmar a tempestade em seu interior. Ricardo apareceu ao seu lado segurando 2 xícaras de chá quente. Ofereceu-lhe uma e Mariana a aceitou com um sorriso fraco. "Obrigada por estar aqui hoje", disse ela olhando para as luzes da cidade. "Sempre estarei aqui para você, Mariana." "Somos família", respondeu Ricardo com voz tranquila, mas firme. Mariana o olhou sentindo como essas palavras a confortavam. "Às vezes sinto que tudo isso é demais, Ricardo. O abrigo minha avó, o que estamos tentando construir. Não sei se sou forte o suficiente para lidar com tudo." Ricardo colocou uma mão em seu ombro, olhando-a com seriedade. "Você é mais forte do que pensa, Mariana. Mas não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui para te ajudar, e juntos podemos superar o que vier." Mariana assentiu, deixando as lágrimas caírem, enquanto sentia o peso de suas emoções se libertar pouco a pouco. Os dias seguintes foram complicados. Dona Lúcia parecia estar cada vez mais fraca e Mariana decidiu levá-la ao médico para uma avaliação completa. Ricardo a acompanhou, garantindo que ela não tivesse que enfrentar essa situação sozinha. Após vários exames, o médico confirmou o que Mariana temia. Ela estava nos estágios iniciais de demência e precisaria de cuidados mais especializados no futuro. "Isso significa que não poderei mais cuidar dela?", perguntou Mariana com a voz embargada. "Não necessariamente, mas você precisará de ajuda. Isso não é algo que você possa lidar sozinha", respondeu o médico com suavidade. Mariana saiu da consulta sentindo que o mundo estava desabando. Ricardo a alcançou no corredor, colocando uma mão em seu ombro. "Mariana, encontraremos uma maneira de Dona Lúcia ter o que precisa. Você não está sozinha nisso." Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Embora as palavras de Ricardo fossem reconfortantes, o medo e a incerteza continuavam presentes em seu coração. Naquela noite, enquanto preparava o jantar em casa, Dona Lúcia tentou animá-la. "Minha neta, não quero que se preocupe tanto comigo. Tive uma vida longa e linda graças a você." Mariana parou de cortar os legumes e se virou para a avó. "Eu não poderia ter feito nada sem você, vó. Você é minha família, meu tudo." Dona Lúcia sorriu, embora sua expressão continuasse melancólica. "E agora você tem mais alguém que se preocupa com você. Ricardo é um bom homem, Mariana. Vejo como ele te olha, com o mesmo amor e dedicação que eu sinto por você." As palavras de Dona Lúcia surpreenderam Mariana, mas ela não as negou. Embora a relação com Ricardo tivesse mudado drasticamente desde a revelação de seu parentesco, o vínculo que haviam formado continuava sendo profundo e significativo. No abrigo, os preparativos para a ceia de Natal avançavam rapidamente. Mariana decidiu se concentrar nas crianças e nas atividades, usando seu trabalho como uma forma de se distrair de suas preocupações. Ricardo, como sempre, estava ao seu lado oferecendo apoio em silêncio. Uma tarde, enquanto decoravam a árvore principal, Ricardo lhe entregou uma caixa embrulhada em papel de presente. "Quero que você abra isso antes da ceia de Natal", disse ele com um sorriso enigmático. Mariana aceitou o presente intrigada, mas decidiu esperar até a noite especial para abri-lo. A ceia de Natal finalmente chegou e o abrigo se encheu de risos, canções e o aroma de comida deliciosa. As crianças corriam ao redor das mesas animadas com os presentes que as esperavam. Enquanto Mariana e Ricardo supervisionavam a celebração de um canto, "Nós conseguimos", disse Ricardo olhando para o salão com satisfação. "Nós conseguimos juntos", respondeu Mariana com um sorriso sincero. Naquele momento, Mariana sentiu que, apesar das dificuldades, havia encontrado um lugar ao qual pertencer. A noite da ceia de Natal no abrigo foi mágica. As luzes piscavam com um brilho quente, as canções de Natal ressoavam com alegria, e as crianças se moviam com uma energia contagiante. Mariana, embora exausta pelos dias anteriores, sentia uma paz interior que há muito não experimentava. No entanto, enquanto observava as crianças desembrulharem seus presentes e Ricardo interagir com elas, não podia deixar de pensar em Dona Lúcia e no diagnóstico que havia recebido. O medo de não poder cuidar dela adequadamente continuava pesando em seu coração.
Ricardo, como se pudesse ler seus pensamentos, aproximou-se dela com um copo de cidra na mão. Você está pensativa de novo, disse ele, entregando-lhe o copo. Mariana sorriu fracamente. Só estou preocupada com minha avó. Quero que tudo seja perfeito para ela, mas não sei se o que estou fazendo é suficiente. Ricardo colocou uma mão em seu ombro, olhando-a com ternura. Mariana, você está fazendo mais do que qualquer pessoa poderia esperar. E não precisa fazer isso sozinha. Encontraremos uma maneira de Dona Lúcia receber tudo o que precisa. Mariana o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Embora as palavras de Ricardo fossem reconfortantes, uma parte dela continuava lutando para aceitar ajuda. Mais tarde, quando as crianças estavam ocupadas brincando com seus presentes, Ricardo levou Mariana a um canto mais tranquilo do abrigo. Tirou do bolso uma carta, mas desta vez não era um envelope misterioso nem um documento formal. Isso é para você, disse ele, entregando-a. Mariana pegou a carta com as mãos trêmulas, perguntando-se o que poderia ser. Quando a abriu, encontrou uma mensagem escrita à mão com uma caligrafia que lhe era familiar. Mariana, desde o momento em que soube que você era minha irmã, senti que havia encontrado algo que me faltava por toda a vida. Embora o caminho não tenha sido fácil, quero que saiba que estou aqui para você, não apenas como irmão, mas como alguém que te admira profundamente. Neste Natal, meu maior desejo é que encontremos juntos a paz e a felicidade que ambos merecemos. Mariana sentiu as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas enquanto lia as palavras de Ricardo. Ao levantar o olhar, encontrou-o olhando-a com uma mistura de vulnerabilidade e esperança. Obrigada por tudo, disse ela com a voz embargada. Você não precisa me agradecer por nada. Você é minha família, Mariana. E sempre será, respondeu Ricardo com um sorriso caloroso. Naquela noite, de volta ao apartamento, Mariana encontrou Dona Lúcia acordada olhando para a árvore de Natal que haviam decorado juntas. Como foi a ceia? Perguntou Dona Lúcia com um sorriso cansado. Foi linda, vó. As crianças estavam tão felizes e tudo saiu perfeito, respondeu Mariana enquanto se sentava ao seu lado. Dona Lúcia pegou a mão de Mariana, apertando-a com suavidade. Fico feliz que você esteja encontrando o seu lugar, minha neta. Sempre soube que você tinha algo especial. Mariana assentiu com lágrimas nos olhos. Tudo o que sou vó é graças a você. Dona Lúcia a abraçou, e naquele momento Mariana sentiu que, apesar dos desafios, havia algo em sua vida que sempre estaria bem, o amor incondicional de sua avó. No dia seguinte, Ricardo chegou ao apartamento cedo com uma notícia inesperada. Estive pesquisando opções para o cuidado de Dona Lúcia, disse ele, mostrando um folheto de uma clínica especializada. É um lugar onde ela poderia receber a atenção que precisa, mas também permite que os familiares estejam envolvidos em seu dia a dia. Mariana olhou o folheto com interesse, mas também com apreensão. Não quero que ela se sinta abandonada. Ela não se sentirá. Este lugar não é um hospital, é um lar. E estarei com você para nos certificarmos de que ela receba o melhor, respondeu Ricardo com um tom tranquilizador. Embora a ideia ainda lhe fosse difícil de aceitar, Mariana começou a considerar a possibilidade de que este poderia ser o melhor caminho para Dona Lúcia. A noite de Natal chegou com um ar de esperança. Dona Lúcia estava de bom humor, rindo com Ricardo e Mariana enquanto abriam pequenos presentes que haviam trocado entre si. O som dos sinos da igreja próxima enchia o ar, e o aroma do peru que Mariana havia preparado se espalhava pelo pequeno apartamento. Enquanto jantavam, Dona Lúcia levantou sua taça com um sorriso nostálgico. Não sei quanto tempo mais estarei aqui com vocês, mas quero que saibam que este Natal foi o mais especial da minha vida. Mariana e Ricardo trocaram um olhar cheio de emoção, ambos lutando para conter as lágrimas. Ter você aqui é o que o torna especial, vó, respondeu Mariana com a voz trêmula. Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio, levantou sua taça também. E eu prometo que sempre estaremos juntos como família. Naquela noite, enquanto as luzes da árvore piscavam suavemente e Dona Lúcia descansava em seu quarto, Mariana e Ricardo sentaram-se na varanda olhando as estrelas. Às vezes, penso em como nossas vidas eram diferentes antes de nos encontrarmos, disse Mariana, quebrando o silêncio. E no quanto mudaram desde então, respondeu Ricardo com um sorriso.
Mariana assentiu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Embora o caminho tivesse sido difícil, sabia que o futuro estava cheio de possibilidades desde que enfrentassem os desafios juntos. Naquele momento, enquanto o ar frio da noite os envolvia ambos, souberam que, embora o passado tivesse sido cheio de perguntas e dor, haviam encontrado algo mais importante: uma família. A manhã de Natal amanheceu tranquila, com um céu claro e um ar fresco que anunciava um dia especial. Mariana levantou-se cedo, certificando-se de que Dona Lúcia estivesse confortável e preparando um café da manhã especial para compartilhar em família. Enquanto fritava alguns ovos e aquecia o café, ouviu passos suaves atrás dela. Era Dona Lúcia, que se apoiava no batente da porta com um sorriso caloroso. "Bom dia, minha neta. Feliz Natal." Mariana deixou o que estava fazendo e se aproximou para abraçá-la. "Feliz Natal, vó. Hoje vai ser um dia lindo, eu prometo." Dona Lúcia a olhou com ternura, acariciando-lhe a bochecha. "Cada dia com você já é lindo." Mais tarde, Ricardo chegou ao apartamento com um buquê de flores frescas e um bolo decorado com motivos natalinos. Mariana o recebeu com um sorriso, sentindo-se grata pela presença constante de seu irmão em suas vidas. "Tudo pronto para a celebração?" perguntou ele, enquanto deixava o bolo sobre a mesa. "Sim, embora eu ainda não entenda por que você insiste que levemos tudo para o abrigo", respondeu Mariana, levantando uma sobrancelha com curiosidade. Ricardo sorriu misteriosamente. "Apenas confie em mim." Mariana concordou, embora continuasse intrigada. Com a ajuda de Dona Lúcia, embalaram a comida e os presentes que haviam preparado e se dirigiram ao abrigo, onde Ricardo lhes havia pedido que se reunissem com ele. Quando chegaram ao abrigo, Mariana ficou sem palavras. O lugar estava decorado com uma elegância e um calor que nunca havia visto antes. As luzes brilhavam em cada canto e uma grande árvore adornada com estrelas e fitas vermelhas dominava o salão principal. As crianças corriam por toda parte rindo e brincando, enquanto os cuidadores organizavam os últimos detalhes. Mas o que mais surpreendeu Mariana foi a mesa longa que se estendia no centro da sala, coberta com uma toalha branca e adornada com velas e flores. Era uma cena saída de um sonho. "O que é tudo isso?" perguntou, virando-se para Ricardo. "É o nosso Natal, Mariana. Não apenas para nós, mas para todos que fazem parte desta família", respondeu ele, com um sorriso cheio de satisfação. Dona Lúcia, de pé ao seu lado, soltou um suspiro emocionado. "É lindo. Nunca vi nada assim." A celebração começou com um jantar que reuniu todas as crianças, os cuidadores, Mariana, Dona Lúcia e Ricardo. Enquanto compartilhavam histórias e risadas, o abrigo se encheu de um espírito que ia além do festivo. Era um espírito de amor, união e esperança. Em um momento, Ricardo se levantou segurando um copo de cidra. "Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Este abrigo sempre foi um lugar especial para mim, mas este ano é ainda mais significativo porque tenho minha irmã e minha família comigo." Todos aplaudiram e Mariana sentiu que as lágrimas ameaçavam cair. Olhou para Dona Lúcia, que lhe sorriu com orgulho, e depois para Ricardo, cujo rosto refletia uma felicidade genuína. Após o jantar, as crianças apresentaram uma peça de Natal que haviam ensaiado por semanas. Mariana os observou com uma mistura de admiração e alegria, sentindo-se profundamente conectada com cada pequeno detalhe daquela noite. Quando a peça terminou, Ricardo pegou a mão de Mariana e a guiou até a árvore de Natal. "Há algo que quero te mostrar", disse ele, enquanto lhe entregava a caixa que lhe havia dado dias antes. Mariana abriu o presente com cuidado, encontrando dentro um álbum de fotos. Ao passar as páginas, viu imagens do abrigo ao longo dos anos, mas também fotografias recentes dela, trabalhando com as crianças e momentos que havia compartilhado com Dona Lúcia e Ricardo. "Este álbum é um lembrete de tudo o que construímos juntos e de tudo o que ainda podemos fazer", disse Ricardo com voz emocionada. "Você é uma parte essencial deste lugar, Mariana, e quero que continuemos construindo esta família juntos." Mariana sentiu as lágrimas caírem livremente enquanto fechava o álbum e abraçava seu irmão com força. "Obrigada, Ricardo, por tudo. Você não precisa me agradecer por nada. Você é quem deu tanto a este lugar, a esta família."
Naquela noite, enquanto as luzes do abrigo se apagavam e o silêncio envolvia o lugar, Mariana e Ricardo levaram Dona Lúcia de volta ao apartamento. Embora a noite tivesse sido longa, o coração de Mariana estava cheio de gratidão e esperança. Antes de se deitar, Dona Lúcia pegou a mão de Mariana e sussurrou: "Este foi o Natal mais lindo da minha vida, minha neta. Nunca se esqueça do quão especial você é." Ela assentiu, sentindo um calor indescritível em seu coração. Enquanto olhava as estrelas da varanda, Mariana refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Havia encontrado seu irmão enfrentado desafios que nunca imaginou e, acima de tudo, havia descoberto que a família era muito mais do que os laços de sangue. Era o amor, a união e a promessa de estar ali, um para o outro sempre. Naquele Natal, Mariana soube que, embora o caminho tivesse sido difícil, ela estava exatamente onde deveria estar.